livro de Atos, o seu capítulo 10. O seu versículo 44. Prometo não enfadar os irmãos, porque o tempo já estourou, mas eu vou ser fiel àquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Amém? Se coloca de pé como de costume, em nome de Jesus. Atos 10. Atos 10, 44. Que nos diz assim, versículo 44 de Atos 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Interessante é que quando me chegou a notícia que o preleitor que estaria para ministrar a palavra não estaria aqui no culto, eu comecei a indagar o Senhor. Por que, Senhor? Se já estava tudo planejado, se já estava tudo desenhado aos olhos humanos. Por quê? Só que o texto vai nos dizer claramente, na palavra do Senhor, que o Senhor não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor que é verdadeira e fiel para nós. Ou seja, o Senhor, naquele momento que eu recebi a notícia que o preleitor não estaria na noite de hoje, Deus começou a ministrar a palavra em meu coração. Ei, filho, o homem pode prometer, o homem pode fazer o que quiser, mas muitas das vezes vai existir dificuldade, vai existir luta, que ele não vai conseguir cumprir com a sua palavra. Mas o texto diz, e o Senhor ministrava: ei, sou eu que velo pela minha palavra, aquilo que eu prometi, diferente do homem que promete e não cumpre. O Senhor diz na tua palavra, Ele promete e Ele cumpre na tua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ou seja, antes de Paulo, antes de Paulo ministrar ao texto de Atos do capítulo 10, no versículo 44, antes de Pedro ministrar essa palavra, o texto vai nos dizer alguns versículos antes, que ele teve um encontro com o Senhor. O Pedro teve um encontro da parte de Deus com a sua vida. E quem era Pedro? Pedro era nada mais, nada menos que Saulo. Todos aqui conhecem a história. Pedro é Saulo, Saulo é Pedro, são as mesmas pessoas. Ou seja, a Bíblia nos diz claramente aos nossos corações, Paulo é Saulo e Saulo é a mesma pessoa. Retificando, a Bíblia nos diz que Paulo teve um encontro para com o Senhor. Paulo teve um encontro para com Deus. O texto nos diz claramente na tua palavra que esse encontro mudaria a sua história. Esse encontro mudaria a sua história. No livro de Atos, capítulo 9, o texto vai dizer que Saulo, quando ele teve um encontro para com o Senhor, Saulo era um homem que perseguia ao povo de Israel. Saulo era um homem que perseguia ao povo de Israel, ou seja, aos cristãos. E o texto vai nos dizer que ele teve encontro com o Senhor Jesus. O Senhor se apresenta para ele, o Senhor se apresenta, e no versículo 5 do capítulo 9 de Atos, o Senhor faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que
automaticamente ele não entendeu quem era que estava falando com ele, porque ele não tinha intimidade com o Senhor, porque ele não sabia quem era o Senhor. Mas a Bíblia nos diz que quando o Senhor se apresenta para Saulo, o texto nos diz que automaticamente uma luz, uma glória, uma forte luz cobre todos que estavam ali e tiveram que se prostrar perante aquela presença. O texto é maravilhoso, igreja. E ele é fiel em dizer que quando ele estava naquela situação, Saulo estava indo para a cidade de Damasco, queria cartas para aprisionar ao povo de Israel, ao povo cristão. Mas o Senhor tinha uma nova história. Deus tinha uma nova história na vida de Saulo. E a Bíblia diz que quando o Senhor se aparece para ele, o texto vai dizer que automaticamente ele fica cego. Tamanho poder do Senhor Jesus naquele dia. O texto nos diz que o homem que era perseguidor em destruir os cristãos, ele por sua vez está cego, e conduz a ele até uma casa. E a Bíblia diz que Saulo está de joelho prostrado, orando perante ao Senhor. O homem que perseguia agora está de joelho prostrado, orando perante a face de Deus. O interessante é que a Bíblia nos diz e nos revela que durante 3 dias, já foi ministrado isso, 3 dias Saulo não comeu e não bebeu. E o que entendo nessa noite, aleluia, Saulo estava nada mais, nada menos que santificando perante ao Senhor. Saulo estava se consagrando perante ao Deus dos céus. Igreja lavada e remida do Senhor, que a presença do Espírito Santo começa a se consagrar perante ao Deus dos céus, quer ser selado com línguas de fogo, começa a se consagrar perante ao Senhor, porque Deus só tem intimidade com quem Ele tem intimidade com Ele. Deus só tem o particular com quem tem o particular com o Senhor. Ele estava se consagrando. 3 dias não bebeu e não comeu. Saulo estava na dependência do Senhor. E o interessante é que no versículo 10, o Senhor se apresenta para Ananias, e Ananias ouviu a voz do Senhor e vai e obedece aquilo que o Senhor havia determinado sobre a vida de Saulo. O texto nos diz claramente, aleluia, e encurtando aqui a mensagem, a Bíblia nos diz que Ananias vai, ouve a voz do Senhor e vai de encontro a Saulo na rua chamada direita. Quando Ananias se apresenta a Saulo, o texto é claro em nos revelar, Saulo estava de joelho prostrado, orando ao Senhor. Ou seja, ele não viu Ananias chegando diante de Saulo. Por quê? Porque a sua visão estava impedida de enxergar todos que estavam em sua volta. Mas a Bíblia nos diz, igreja do Senhor, que quando Ananias chega diante de Saulo e coloca a sua mão, aleluia, sobre o seu ombro, a Bíblia nos revela que automaticamente as escamas que estavam sobre a vida de Saulo, ela caiu, e Saulo começou a enxergar novamente. As escamas de Saulo caiu dos seus olhos. Saulo, quando não teve encontro com o Senhor, enxergava de uma maneira, mas quando ele teve encontro com Deus, a sua visão já era uma visão diferenciada. A sua visão já era uma visão diferenciada. E mais interessante nesse texto é
mesmo ali, Saulo na sua intimidade, a Bíblia vai nos dizer que quando ele, as suas escamas caem dos seus olhos, no versículo 18, quando as suas escamas caem dos seus olhos, o texto nos diz claramente que automaticamente Saulo foi cheio do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Ei, é isso que Deus quer fazer nas vidas que ainda não tiveram intimidade com Ele. Cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Saulo teve o seu particular, e durante 3 dias ele não comeu e não bebeu, e a Bíblia nos diz no versículo 18, no capítulo 9 de Atos, que Saulo foi cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na noite de hoje. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ei, eu não sei o que os irmãos vieram buscar nessa noite, mas Deus está dizendo: busca Ele, porque Ele é poderoso para encher a igreja do Espírito Santo. Não depende de mim, ou do pastor Júlio César, ou de qualquer outro irmão, não, mas depende de vocês, igreja. A presença do Espírito Santo, se quiser ser cheio, depende da minha entrega e da sua entrega nessa noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Cheio. Oh, grande. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor já tem feito o seu mover, e é real a presença do Mestre na noite de hoje. E eu estava perguntando: Deus, mas por quê? E o Senhor disse: ei, eu não dependo de conhecimento de homem nenhum. Eu posso fazer com quem eu quiser, na hora que eu quiser e no momento que eu quiser. Deus ministrava isso ao meu coração. Interessante é que eu dizia para Jesus: eu vou pregar ali nessa noite, eu vou pregar ali nessa noite, mas nós nos acovardamos e tememos, nós ficamos com medo, por medo de errar, por medo de falhar. Mas Ele está dizendo: Ele é com esses que Deus quer fazer maravilha no meio do teu povo, é com